queridos, tudo bem? Eu sou a professora Adriana, professora de Geografia de vocês. E por um tempinho, por causa do coronavírus, a nossa aula será assim, eu aqui, vocês aí. Então, vamos para a aula? Muito bem, vamos lá. Vamos para o nosso módulo 5, Economia Rural, Agropecuária Brasileira. Lá na página 236, a nossa aula 10. Seria interessante se vocês estivessem com a apostila aberta para que a gente pudesse seguir esta aula juntos. Hoje o nosso tema é agropecuária. Então vamos entender primeiro que a agropecuária é uma atividade desenvolvida no espaço rural. Esse espaço rural que vai configurar a agricultura, a pecuária e as atividades extrativistas. Muito bem. Quando eu observo agricultura, pecuária e atividades extrativistas, eu estou falando do setor primário da economia. Sabemos que a economia, ela possui três setores: o primário, o secundário e o terciário. Lembrando, primário, agricultura, pecuária e atividades extrativistas. Secundário, indústria e terciário, o setor de serviços. Mas vamos para os aspectos da economia rural no Brasil. Nós iremos analisar três aspectos: a grande população, as irregularidades da superfície e a configuração climática. Na grande população, nós observaremos que existe uma grande perspectiva de mercado interno, um grande desenvolvimento de atividades, um processo de modernização e mecanização dessa produção rural. As irregularidades da superfície, nós iremos observar que no Brasil isso é favorável à ocupação rural, porque essa irregularidade fez com que o solo brasileiro fosse extremamente fértil em quase toda a parte do seu território. Já a configuração climática, nós iremos observar que pela variedade de climas, nós temos no Brasil grande parte de culturas tropicais e criação de animais com a temperatura quente praticamente o ano todo. Eu tenho o território brasileiro propício à questão da agropecuária. Aqui, pessoal, nós temos dois gráficos. Lembrando que tudo que nós veremos hoje na nossa aula foi retirado do site oficial do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nós temos um panorama geral do que mais se produz na agricultura e o que mais se produz na pecuária brasileira. Na agricultura, a soja ela lidera a produção no Brasil, seguida pela cana-de-açúcar, pelo milho e pelo café. Já na pecuária, o que muitos pensam que é a criação bovina, não é, pessoal, são os galináceos que lideram aí o ranking na produção pecuária no Brasil, seguido dos bovinos, suínos e outras criações. Aqui nós temos um outro tipo de tabela em que mostra o ranking do Brasil por efetivo de rebanho em cabeças. Então dá para a gente ter uma ideia que realmente os galináceos eles lideram aí o ranking dentro do Brasil em relação à produção. Aqui a mesma tabela, né, com os mesmos números da anterior, para a gente ter um panorama específico aí da produção da pecuária no Brasil. Muito bem, vamos fazer uma paradinha para a gente entender um caso à parte que é a irrigação no Brasil. O Brasil ele está entre os 10 países com maior área equipada de irrigação no mundo, tá? Nós temos aí um crescimento forte, persistente, mas ainda precisamos para que essa agricultura irrigada se torne muito importante de tecnologia. O espaço rural ainda precisa de investimentos, né, para desenvolver melhor, com maior tecnologia, a nossa agricultura, já que encontramos no Brasil áreas com agricultura rudimentar, familiar e até com práticas de mau uso do solo, como é o caso da coivara, que nós já estudamos em áreas anteriores. Então, é importante avançar
para a tecnologia, para melhor caracterização e monitoramento aí da atividade rural no Brasil. A irrigação, ela tem, né, um ganho significativo aí na agricultura brasileira. Eu achei legal trazer a vocês que essa irrigação não é de qualquer jeito. Eu não pego uma mangueira e jogo água ali no solo e isso tudo está certo. Não. Hoje novas técnicas de irrigação aparecem, como a de gotejamento, molhação, aspersão convencional, microaspersão e outros métodos. Vocês têm aí alguns exemplos com os desenhinhos e também uma ideia de que quanto que se usa. Hoje no Brasil se utiliza mais por gotejamento, seguindo por molhação, né? Tecnologia real, que a gente tem aspersão convencional, ou até mesmo microaspersão, que eu vou falar dela daqui a pouquinho, é um número menor. O que é a microaspersão? É a utilização da tecnologia com a irrigação. Então, aquele terreno ele vai ser irrigado mediante até uma leitura do computador, em que ele vai analisar a temperatura daquele dia, qual o momento melhor e a quantidade de água a ser enviada para as mangueiras para que aquela plantação receba a água necessária. Isso é legal, gente, porque não tem desperdício de água, que é uma preocupação muito grande do espaço rural hoje. O que se desperdiça em relação à água é muito grande. O desperdício é muito grande. Então a gente precisa repensar. Isso é uma prática realmente de pensamento coletivo, de uma questão ambiental, de proteção aí do nosso meio ambiente. Muito bem. Lá na página 238 aí da apostila de vocês, nós temos um texto, Ocupação Agrícola do Espaço Tropical. Eu achei legal trazer esse mapa, porque lá vai falar da transposição do Rio São Francisco. E lá eu tenho uma imagem da calha, né? Nessa transposição, mas não o mapa. Então eu achei legal trazer esse mapa aqui para vocês. Esse mapa mostra o eixo norte e o eixo leste. Esse círculo demonstra onde é feita a captação da água do Rio São Francisco. E o que leva de setinha vermelha são essas calhas, como na foto lá na apostila de vocês. Hoje, o Rio São Francisco ele é extremamente importante para o sertão nordestino, porque a água do São Francisco faz com que grandes propriedades ou pequenas propriedades hoje sobrevivam na produção agrícola. Sem a água do Rio São Francisco, essa produção seria meramente impossível. Então vamos lá, vamos pensar que nós temos uma tecnologia, mas que ela não é disposta, né, para todo o território brasileiro, fazendo com que haja no Brasil duas realidades. Eu tenho um país moderno que pode oferecer um bom padrão de vida para parte da sua população rural e um país atrasado, com uma numerosa população carente de recursos, semelhante às nações mais pobres do mundo. Com isso, nós temos que observar que, para que o Brasil lidere realmente esse ranking na produção agrícola, para utilizarmos do nosso território de forma precisa, nós precisamos entender 4 fatores. É observar a grande extensão que o Brasil possui, é observar as condições naturais favoráveis com os diversos tipos de climas que eu tenho aqui no Brasil, as políticas estatais, então que o governo venha a incentivar esse espaço rural, intensificando o mercado interno, mas principalmente fazendo com que a exportação aconteça, né? Porque vocês lembram, se eu importo, eu compro, mas se eu exporto, eu vendo. Então, o importante seria estimular a exportação. E, evidentemente, o desenvolvimento de tecnologias próprias para serem aplicadas no espaço rural. Então é isso, pessoal, dessa nossa aula.
Agora eu quero que vocês trabalhem um pouquinho fazendo os exercícios da atividade 1, lá na página 239, tá? Fiquem bem aí, preservem-se e até a próxima aula.